Você acredita que o amor pode curar o impossível? Que a força de um coração apaixonado pode mover montanhas e até mesmo desafiar a medicina? A história que vou contar hoje vai te mostrar que existem coisas neste mundo que nem a ciência consegue explicar. É sobre um homem que perdeu a visão, mas encontrou algo muito mais poderoso que os olhos para enxergar. Prepare seu coração, porque esta história vai mexer com tudo que você acredita sobre o amor verdadeiro. Antes de começarmos, me conta, de onde você está ouvindo essa história? Deixe nos comentários porque eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. E claro, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você sempre encontra histórias emocionantes que aquecem o coração. Agora, vamos juntos descobrir o que aconteceu naquela estrada de terra. Ricardo tinha 42 anos quando sua vida mudou para sempre. Era um arquiteto bem-sucedido, daqueles homens que construíram sua carreira com as próprias mãos, desenhando sonhos e transformando-os em realidade. Tinha um escritório próspero no centro da cidade, uma casa linda no bairro mais nobre e um futuro que parecia brilhante como os projetos que criava. Mas Ricardo carregava uma ferida profunda no coração. Há 5 anos, havia perdido Sofia, sua esposa, em um acidente de carro. Ela era sua musa, sua inspiradora, a mulher que dava cor aos seus desenhos mais áridos. Desde então ele vivia como um fantasma de si mesmo, funcionando no automático, criando prédios e casas sem alma, porque sua própria alma havia partido junto com Sofia. Os amigos tentavam aproximá-lo de outras mulheres, mas Ricardo se fechava como uma ostra. Não existe amor depois dos 40, dizia ele, principalmente quando você já conheceu o amor verdadeiro. Era um homem amargurado que havia perdido a fé no amor e na vida. Foi então que os primeiros sintomas começaram. Uma dor de cabeça persistente, visão embaçada, dificuldade para focar nos desenhos. Ricardo ignorou por meses, pensando que era apenas cansaço, estresse do trabalho, mas a situação foi piorando. As linhas dos seus projetos começaram a ficar borradas, as medidas não faziam mais sentido e ele sentia como se estivesse olhando o mundo através de um vidro embaçado. Quando finalmente procurou um médico, o diagnóstico foi devastador. Degeneração macular, uma doença rara e agressiva que estava destruindo sua retina. O oftalmologista foi direto. Ricardo, você tem no máximo 6 meses antes de perder completamente a visão. É irreversível, prepare-se. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um martelo. Um arquiteto cego? Como alguém que vivia dos olhos, que criava mundos através da visão, poderia continuar existindo sem enxergar? Era como se Deus estivesse tirando dele a única coisa que ainda o mantinha vivo, seu trabalho. Ricardo entrou em desespero. Fechou o escritório temporariamente, demitiu funcionários, cancelou projetos. Passou semanas trancado em casa, revivendo mentalmente cada detalhe visual que ainda conseguia capturar. O brilho do sol na janela, as cores do jardim que Sofia havia plantado, o reflexo da lua no lago atrás de casa. Ele tentava gravar tudo na memória, como se pudesse levar essas imagens consigo para a escuridão que se aproximava. Os meses passaram rapidamente. A visão ia se deteriorando de forma cruel e implacável. Primeiro, ele perdeu a visão periférica, depois começou a enxergar apenas vultos e sombras. Era como viver dentro de um túnel que se fechava lentamente, sufocando sua alma junto com seus olhos. Os amigos tentaram ajudá-lo, sugeriram um cão-guia, aulas de braille, terapeutas especializados. Mas Ricardo recusava tudo. Para quê? Dizia ele. Minha vida acabou quando Sofia morreu. Agora está apenas se completando o processo. Era um homem que havia desistido de lutar, que via na cegueira apenas a confirmação de que sua vida não tinha mais propósito. Foi então que Carlos, seu melhor amigo desde a faculdade, tomou uma decisão. Não podia mais ver Ricardo definhar daquela forma. Então, contratou Helena, uma enfermeira especializada em cuidados domiciliares, para ajudar Ricardo em sua transição para a cegueira total. Helena tinha 35 anos, era viúva também e havia perdido o marido em uma guerra no exterior 2 anos antes. Ela entendia a dor da perda, a sensação de que o mundo havia perdido as cores,
Mas, ao contrário de Ricardo, ela havia escolhido transformar sua dor em propósito, ajudando outras pessoas que passavam por momentos difíceis. Quando Helena tocou a campainha da casa de Ricardo pela primeira vez, ele estava no seu pior momento. Havia perdido quase toda a visão, conseguia apenas distinguir luz e sombra, estava desnutrido com a barba por fazer, usando a mesma roupa há dias. A casa, que antes era impecável, estava em caos. Os primeiros dias de Helena na casa de Ricardo foram uma verdadeira batalha. Ele resistia a qualquer ajuda, rejeitava suas tentativas de conversa e se comportava como uma criança teimosa que não aceita que o mundo mudou. Helena, com sua paciência infinita, continuava sua rotina. Organizava a casa, preparava refeições nutritivas, tentava estabelecer uma conversa. "Por que você não vai embora?" Ricardo perguntou no terceiro dia, depois de derrubar propositalmente o prato de comida que Helena havia preparado. "Eu não pedi por você. Não quero ajuda de ninguém." Helena parou o que estava fazendo e se sentou na cadeira ao lado dele. "Por quê?" disse ela calmamente. "Eu sei como é perder alguém que amamos. Sei como é sentir que o mundo acabou. E sei que por trás dessa raiva toda existe um homem que precisa descobrir o que é viver." Ricardo ficou em silêncio. Era a primeira vez em meses que alguém falava com ele sobre perda sem tentar minimizar sua dor ou oferecer soluções fáceis. Helena tinha algo diferente, uma compreensão que vinha da sua experiência própria. "Você não entende", disse Ricardo finalmente. "Eu era um arquiteto. Minha vida inteira girava em torno do que eu podia ver. Como você desenha sem enxergar? Como você cria sem visão? É como pedir para um músico compor sem ouvir." Helena ficou pensativa por um momento. "E se eu te disser que os desenhos mais bonitos não são feitos com os olhos, mas sim com o coração? Que as construções mais sólidas são aquelas que nascem dos sentimentos, não da visão?" Ricardo riu amargamente. "Filosofia barata. Você não faz ideia do que está falando." Mas algo naquelas palavras ficou ecoando em sua mente. Nos dias seguintes, mesmo resistindo, ele começou a prestar atenção em Helena, na maneira como ela se movia pela casa, como seus passos tinham um ritmo próprio, como sua voz carregava uma melodia específica. Ela não fazia barulho desnecessário, mas cada movimento dela tinha propósito, delicadeza. Helena, por sua vez, começou a entender Ricardo melhor. Via através de sua raiva a dor profunda de um homem que havia perdido não apenas a esposa, mas a esperança. Um homem que se definia apenas pelo que podia fazer e agora se sentia inútil. Ela sabia que não era apenas sobre a cegueira, era sobre um coração que havia se fechado para o amor e para a vida. Uma noite, Ricardo acordou com um pesadelo. Estava sonhando com Sofia, mas no sonho ela estava desaparecendo, se tornando cada vez mais borrada até que ele não conseguia mais vê-la. Acordou gritando o nome dela, suando frio, o coração disparado. Helena, que dormia no quarto de hóspedes, correu até ele. "Ricardo, tudo bem, foi só um sonho." "Não", ele gritou desesperado. "Eu estou perdendo ela de novo. Não consigo mais lembrar do rosto dela direito. A cegueira está roubando até minhas memórias." Helena parou o que estava fazendo e se sentou na cadeira ao lado dele. "As memórias não estão nos olhos, Ricardo. Estão no coração. Feche os olhos e me conte. Qual é a lembrança mais forte que você tem da Sofia?" Ricardo hesitou, mas a voz suave de Helena o tranquilizou. Era o cheiro do cabelo dela. Ela usava um shampoo de lavanda. E a maneira como ela ria, um riso cristalino que enchia toda a casa. E como ela cantarolava enquanto cozinhava nos domingos de manhã. "Você vê?" Helena disse suavemente. "Tudo isso você ainda tem. A cegueira não pode roubar o que está guardado no coração." Naquela noite, algo mudou entre eles. Ricardo começou a perceber que Helena não estava ali apenas como enfermeira. Ela estava ali como alguém que entendia sua dor e queria genuinamente ajudá-lo a encontrar um novo caminho. Mas isso o assustava terrivelmente. Desde Sofia, ele havia prometido a si mesmo que nunca mais se permitiria amar. Era traição à memória dela. Era perigoso demais. E agora, justamente quando estava mais vulnerável, mais quebrado, aparecia Helena com sua gentileza e compreensão. "Eu não posso",
disse ele para ela alguns dias depois, quando Helena sugeriu que saíssem para caminhar no parque. Não posso me permitir sentir qualquer coisa por você ou por qualquer pessoa. Ela parou de organizar os remédios dele e o encarou. Por que não? Porque seria trair a Sofia. Porque seria fingir que posso ser feliz sem ela. E porque... Ele pausou, a voz embargada. Porque tenho medo de me apaixonar de novo e perder mais uma vez. Não sobreviveria a isso. Helena se aproximou dele. Ricardo, o amor não diminui quando é dividido. Ele se multiplica. Sofia não quereria que você passasse o resto da vida preso à dor. Ela ia querer que você fosse feliz. Mas Ricardo se fechou novamente. Quanto mais sentia Helena se aproximando do seu coração, mais ele se afastava. Começou a tratá-la friamente, a rejeitá-la em pequenos gestos. Não aceitava mais ajuda para se vestir, recusava as refeições que ela preparava, evitava qualquer conversa que não fosse estritamente necessária. Helena percebeu o que estava acontecendo. Ricardo estava com medo. Medo de amar de novo, medo de ser vulnerável, medo de enfrentar a possibilidade de uma nova perda. Mas ela também sentia algo crescendo dentro dela. Aquele homem fechado e machucado estava despertando nela sentimentos que ela pensava que havia enterrado junto com o marido. O conflito interno de ambos estava se intensificando. Era como se duas almas feridas estivessem se conhecendo, mas ao mesmo tempo lutando contra essa conexão. Ricardo, dividido entre a lealdade à memória de Sofia e a atração crescente por Helena. Helena, dividida entre o desejo de ajudar Ricardo e os próprios sentimentos que estava desenvolvendo por ele. A tensão chegou ao limite numa tarde de chuva. Ricardo estava tentando fazer café sozinho e acabou se queimando com a água quente. Helena correu para ajudá-lo, mas ele a repeliu com violência. Não me toque, não preciso de você, não quero você aqui. Helena ficou parada, olhando para ele, os olhos cheios de lágrimas. Tudo bem, Ricardo, eu entendo. Você prefere viver na escuridão, preso ao passado, do que se permitir viver novamente. Vou pedir para Carlos arranjar outra pessoa para cuidar de você. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Naquele momento, Ricardo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob os seus pés. A ideia de Helena saindo da sua vida o apavorou de uma forma que ele não esperava. Helena, espere! Mas ela já havia saído, deixando-o sozinho com seus medos e sua teimosia. Ricardo passou 3 dias sozinho em casa depois que Helena saiu. Foram os 3 dias mais longos de sua vida desde a morte de Sofia. A casa, que antes parecia sufocante com a presença dela, agora parecia um mausoléu vazio e sem vida. Cada canto ecoava com a ausência de Helena. O silêncio onde antes havia sua voz suave, o vazio onde antes havia seus passos cuidadosos. Ele tentou voltar à rotina que tinha antes dela chegar, mas descobriu algo perturbador. Havia se acostumado com Helena sem perceber. Sentiu falta do cheiro do café que ela preparava de manhã, das pequenas mudanças que ela fazia na casa para facilitar sua locomoção, até mesmo das conversas que ele fingia não querer ter. Na segunda noite sozinho, Ricardo teve uma crise. Tentou preparar algo para comer e acabou cortando o dedo com uma faca. O sangue escorria. Ele não conseguia encontrar o estojo de primeiros socorros e pela primeira vez desde que soube da cegueira, ele chorou. Não era apenas pela dor física, mas pela percepção súbita de sua fragilidade, de como havia se tornado dependente de Helena sem admitir. Foi nesse momento de vulnerabilidade que ele começou a questionar suas próprias atitudes. Será que estava realmente protegendo a memória de Sofia ou estava usando ela como desculpa para não enfrentar seus medos? Será que Sofia, a mulher que o amava mais que tudo no mundo, realmente gostaria de vê-lo definhar sozinho pelo resto da vida? Carlos apareceu no terceiro dia, preocupado porque Ricardo não atendia o telefone. Encontrou o amigo numa situação deplorável, casa bagunçada, Ricardo desnutrido e claramente abalado. "Cara, o que aconteceu com Helena?" perguntou Carlos enquanto ajudava Ricardo a se limpar e comer algo decente. Ricardo hesitou antes de responder.
Ela foi embora. Eu disse coisas que não devia. Que tipo de coisas? Que eu não precisava dela, que não a queria aqui. A voz de Ricardo era quase um sussurro. Mas, Carlos, eu acho que estava mentindo. Para ela e para mim mesmo. Carlos se sentou ao lado do amigo. Ricardo, posso te falar uma coisa? Sofia me disse uma vez, antes de morrer, que se alguma coisa acontecesse com ela, ela queria que você fosse feliz. Disse que o maior medo dela não era morrer, mas sim que você se perdesse na dor e parasse de viver. Essas palavras atingiram Ricardo como um raio. Ele lembrou de uma conversa que teve com Sofia pouco antes do acidente. Ela havia dito algo parecido, mas na época ele não deu muita importância. Se eu partir primeiro, ela havia dito brincando, promete que vai encontrar alguém para te fazer sorrir de novo? Ricardo havia rido e dito que isso nunca seria necessário, porque eles iam envelhecer juntos. Mas agora, 5 anos depois, ele se dava conta de que estava traindo não apenas a memória de Sofia, mas também o pedido que ela havia feito. Eu tenho medo, Carlos, admitiu Ricardo. Medo de amar Helena e ela me deixar também. Medo de amar outra pessoa significar esquecer a Sofia. Medo de ser feliz quando ela está morta. Carlos colocou a mão no ombro do amigo. Ricardo, o coração não tem espaço limitado. Você pode amar Helena sem amar menos a Sofia. E quanto ao medo de perder, cara, todo amor traz esse risco. Mas a alternativa é viver sem amor nenhum. E isso não é viver, é apenas existir. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão. Pediu para Carlos conseguir o telefone de Helena. Precisava falar com ela, pedir desculpas, tentar explicar o que estava sentindo, mas quando Carlos ligou, descobriu que Helena havia saído da cidade. Tinha ido visitar a família no interior e não havia deixado previsão de volta. Ricardo se sentiu perdido. Era como se o universo estivesse dando uma lição sobre o que significa perder alguém por orgulho e medo. Ele havia expulsado Helena de sua vida da mesma forma como havia se fechado para o mundo depois da morte de Sofia. Foi então que ele decidiu fazer algo que não fazia há anos: sair de casa sozinho. Mesmo sendo cego, mesmo correndo riscos, ele precisava aprender a viver novamente. Começou devagar, caminhando até a esquina com a ajuda de uma bengala que Helena havia comprado, mas que ele nunca havia usado. A primeira vez que saiu sozinho foi aterrorizante. Cada som parecia amplificado, cada obstáculo parecia intransponível. Mas havia algo libertador naquilo também. Pela primeira vez em meses, ele estava tomando uma decisão própria, enfrentando o mundo em seus próprios termos. Durante essas caminhadas solitárias, Ricardo começou a perceber coisas que nunca havia notado antes. O cheiro das flores do parque mudava com as estações. O som dos pássaros era diferente de manhã e de tarde. As vozes das pessoas tinham texturas únicas, histórias próprias. Ele estava desenvolvendo uma nova forma de ver o mundo. Uma semana depois, Carlos trouxe uma notícia. Helena havia voltado para a cidade, mas estava trabalhando em outro local. Ela havia aceitado cuidar de uma senhora idosa em outro bairro. Quando Carlos perguntou se ela voltaria para cuidar de Ricardo, ela foi educada, mas firme. Ele deixou claro que não precisa de mim. Ricardo sentiu o coração apertar. Helena estava ali, na mesma cidade, mas havia uma barreira entre eles que ele mesmo havia construído. Precisava encontrar uma forma de quebrar essa barreira, de mostrar para ela que havia mudado, que estava disposto a enfrentar seus medos. Foi então que ele teve uma ideia. Voltou para seu escritório que estava fechado há meses. Com a ajuda de Carlos, começou a organizar suas coisas, seus projetos antigos. E então, de forma quase milagrosa, começou a desenhar novamente. Não conseguia ver o que estava fazendo, mas suas mãos lembravam dos movimentos, do peso do lápis no papel, da sensação de criar. Desenhou de memória a casa onde morava com Sofia, depois a casa onde agora vivia sozinho, e então, sem planejar, começou a desenhar Helena. Não conseguia ver o desenho, mas podia sentir que estava capturando algo essencial sobre ela. A gentileza dos seus gestos, a força tranquila da sua presença, a maneira como ela havia iluminado sua vida mesmo nos momentos mais escuros. Quando terminou,
Pediu para Carlos descrever o desenho. O amigo ficou emocionado. Ricardo, tá perfeito! Você desenhou Helena exatamente como ela é. Como conseguiu fazer isso sem enxergar? Ricardo sorriu pela primeira vez em 6 semanas. Eu desenhei com o coração, Carlos. Finalmente entendi o que Helena queria dizer. O desenho de Helena foi apenas o começo. Nos dias seguintes, Ricardo se viu criando projetos novos, mas desta vez completamente diferentes dos que costumava fazer. Eram construções pensadas para pessoas com deficiência visual, casas que priorizavam texturas, sons e fluxos em vez de apenas estética visual. Pela primeira vez em sua carreira, ele estava projetando com todos os sentidos, não apenas com os olhos. Carlos ficou impressionado com a mudança no amigo. Ricardo, esses projetos são revolucionários. Você deveria apresentá-los para alguns investidores. Mas Ricardo tinha apenas uma coisa em mente: encontrar Helena. Descobriu através de Carlos onde ela estava trabalhando e decidiu que ia até lá. Não importava o risco, não importava o medo, ele precisava falar com ela. A casa onde Helena trabalhava ficava do outro lado da cidade. Ricardo nunca havia feito uma viagem tão longa sozinho desde que ficou cego. Pegou 2 ônibus, pediu ajuda para estranhos, se perdeu 2 vezes, mas estava determinado. Quando finalmente chegou à casa, suas mãos tremiam enquanto tocava a campainha. Helena atendeu a porta e ficou chocada ao vê-lo ali. Ricardo, como você chegou aqui? O que está fazendo? Eu vim te pedir desculpas, disse ele ainda ofegante da viagem, e te contar uma coisa que descobri. Helena hesitou, mas acabou convidando-o para entrar. A senhora de quem ela cuidava estava dormindo, então eles se sentaram na sala. Helena, eu fui um idiota, começou Ricardo. Eu estava tão assustado de sentir alguma coisa por você que preferi te machucar a enfrentar meus medos. Mas depois que você foi embora, eu entendi uma coisa. O que foi? Perguntou Helena, sua voz cautelosa. Eu não estava honrando a memória da Sofia me fechando para o amor. Estava traindo ela. Sofia era uma mulher que amava a vida, que queria que eu fosse feliz, e eu estava desperdiçando a chance de ser feliz de novo. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Ricardo, eu também preciso te contar algo. Quando comecei a trabalhar na sua casa, era apenas um trabalho, mas com o tempo, eu comecei a sentir coisas que não sentia desde que meu marido morreu, e isso me assustou também. Ricardo estendeu a mão, procurando a dela. Então nós dois somos 2 covardes que têm medo de ser felizes? Helena segurou a mão dele. Parece que sim. Eu trouxe uma coisa para você, disse Ricardo, tirando da mochila o desenho que havia feito. Carlos me ajudou a emoldurar. Helena pegou o desenho e ficou emocionada. Era um retrato dela, mas não um retrato físico comum. Era como se Ricardo tivesse capturado sua essência, sua alma. Cada traço mostrava a gentileza, a força, a beleza interior que ela carregava. Ricardo, como você conseguiu? Eu desenhei com um coração. Você me ensinou que a gente pode ver sem os olhos, que os sentimentos são mais poderosos que a visão. Naquele momento, Helena fez algo que surpreendeu os dois. Beijou Ricardo. Foi um beijo suave, cheio de ternura e esperança. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Mas, Ricardo, disse Helena, ainda há uma coisa que me preocupa. E se a sua visão voltasse? E se você me visse e se decepcionasse? Ricardo sorriu. Helena, eu já te vejo com o coração. Te vejo na sua voz, no seu cheiro, no seu toque. Te vejo na maneira como você cuida das pessoas, como você trouxe luz para a minha escuridão. Mesmo que eu recuperasse a visão, nada disso mudaria. Eles passaram a tarde conversando, planejando um futuro juntos. Helena contou sobre sua vida, sobre como havia perdido o marido, sobre seus medos e esperanças. Ricardo falou sobre seus novos projetos, sobre como a cegueira havia lhe dado uma perspectiva diferente sobre a arquitetura e sobre a vida. Quando Helena terminou seu turno de trabalho naquela noite, eles voltaram juntos para a casa de Ricardo. Desta vez, ela não voltava como enfermeira contratada, mas sim como mulher apaixonada. Nos meses seguintes, a vida de Ricardo se transformou completamente.
Com Helena a seu lado, ele reabriu o escritório e começou a trabalhar em projetos revolucionários de arquitetura inclusiva. Suas construções eram pensadas para pessoas com deficiência visual, mas acabaram beneficiando todo mundo, porque eram mais humanas, mais acolhedoras. Helena voltou a estudar, fazendo uma especialização em terapia ocupacional para poder ajudar mais pessoas como Ricardo. Eles se tornaram uma equipe, tanto na vida pessoal quanto profissional. Mas foi 6 meses depois que aconteceu algo que ninguém esperava. Ricardo começou a ter dores de cabeça intensas, diferentes das que havia sentido antes. Helena insistiu para que ele procurasse um médico. O oftalmologista que o examinou ficou perplexo. Ricardo, isso é impossível. Segundo todos os exames que temos aqui, sua degeneração macular deveria ser irreversível. Mas estou vendo sinais de regeneração. Sua retina está se curando. Ricardo não acreditava no que estava ouvindo. Como assim? Você disse há 1 ano que era irreversível? Era. Deveria ser, disse o médico claramente confuso. Vou pedir mais exames, chamar especialistas, mas pelo que eu estou vendo aqui, existe uma possibilidade, remota, mas existe, de que você recupere pelo menos parte da visão. Ricardo saiu do consultório em estado de choque. Helena estava na sala de espera e, quando viu a expressão dele, ficou preocupada. O que foi? O que o médico disse? Ricardo contou tudo. Helena ficou entre a alegria e a preocupação. Isso é maravilhoso, Ricardo. Você pode voltar a enxergar. Mas Ricardo estava pensativo. E se eu voltar a enxergar e nossa relação mudar? E se eu te ver e se... Helena interrompeu. Para com isso, Ricardo. Nós já passamos por essa conversa. O que nós temos não depende da visão. Mas secretamente, ambos estavam ansiosos. Como seria ver o rosto da pessoa que você aprendeu a amar sem a enxergar? Como seria descobrir se a imagem que você criou na sua mente corresponde à realidade? E você, acredita que o bem sempre vence no final? Compartilhe esta história com alguém que precisa de esperança e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional para Ricardo e Helena. Os exames confirmaram o que parecia impossível. A retina de Ricardo estava se regenerando de uma forma que a medicina não conseguia explicar. Os médicos chamaram especialistas do mundo inteiro, fizeram estudos, tentaram entender o fenômeno, mas ninguém tinha uma explicação científica. É como se o próprio corpo dele tivesse decidido curar-se, disse o principal oftalmologista. Já vi muitos casos na minha carreira, mas nunca vi uma regeneração espontânea como esta. É quase como se fosse um milagre. Ricardo começou a recuperar a visão gradualmente. Primeiro, foram apenas sombras e luzes. Depois, contornos borrados. Até que, lentamente, as formas foram ficando mais nítidas. Era um processo lento e às vezes frustrante, mas cada pequeno progresso era celebrado como uma vitória. Durante esse período, ele e Helena enfrentaram momentos de tensão que não esperavam. Havia uma ansiedade no ar, uma expectativa sobre como seria quando Ricardo pudesse finalmente ver Helena completamente. Ambos tentavam fingir que isso não importava, mas era impossível ignorar. "E se você me achar feia?", perguntou Helena uma noite, quando Ricardo já conseguia distinguir sua silhueta. "E se você descobrir que sou muito mais feio do que imaginou?", respondeu Ricardo, tentando fazer piada para aliviar a tensão. Mas por trás das brincadeiras havia medos reais. Medos sobre como a recuperação da visão mudaria sua relação. Sobre se o amor que haviam construído no escuro resistiria à luz. O momento da verdade chegou numa manhã de primavera. Ricardo acordou e percebeu que sua visão estava mais nítida do que nunca. Conseguia ver detalhes que não via há mais de 1 ano. Helena estava dormindo ao seu lado e, pela primeira vez desde que se apaixonaram, ele podia vê-la completamente. Ficou alguns minutos apenas observando. Helena era diferente do que ele havia imaginado, mas ao mesmo tempo era exatamente como ele esperava. Tinha cabelos castanhos mais claros do que ele pensava, algumas sardas no nariz que ele não sabia que existiam. Rugas suaves ao redor dos olhos que falavam de uma vida vivida com intensidade. Mas o que mais o impressionou foi como a personalidade dela transparecia em seu rosto mesmo dormindo. Havia uma doçura, uma força tranquila que ele já conhecia, mas agora podia ver. Quando Helena acordou e viu Ricardo olhando para ela, ficou vermelha de nervosismo. Você consegue me ver?" Ricardo sorriu, os olhos cheios de lágrimas.
Sim, meu amor, e você é ainda mais linda do que eu imaginava. Helena começou a chorar também. De verdade? Não está decepcionado? Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Helena, eu te amei sem te ver. Agora que posso te ver, eu te amo ainda mais, porque agora posso ver com os olhos o que meu coração já sabia, que você é perfeita. Eles se beijaram, desta vez com Ricardo podendo ver cada expressão no rosto da mulher que amava. Era como se estivesse conhecendo Helena de novo, mas ao mesmo tempo confirmando tudo o que já sabia sobre ela. Nos dias seguintes, Ricardo redescobriu o mundo com uma perspectiva completamente nova. Era como se tivesse nascido de novo aos 43 anos. Cada cor parecia mais vibrante, cada detalhe mais significativo. Mas o mais impressionante era como a sua experiência com a cegueira havia mudado sua forma de ver. É estranho, disse ele para Helena quando caminhavam no parque onde ela havia sugerido que fossem meses atrás. Eu consigo ver as coisas que antes eu ignorava. O jeito como a luz bate nas folhas das árvores, como as sombras dançam no chão, como o rosto das pessoas muda quando elas sorriem de verdade. Helena segurou sua mão. Você aprendeu a ver com o coração primeiro, agora está vendo com os olhos e o coração juntos. Ricardo parou de caminhar e se virou para ela. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Quando eu te olho, eu vejo duas Helenas. A Helena que eu conheci no escuro, que construí na minha mente através dos seus gestos, da sua voz, do seu carinho, e a Helena que estou vendo agora com os olhos, e elas são a mesma pessoa. Isso me mostra que o amor verdadeiro não depende da aparência, ele transcende isso. Helena sentiu o coração apertar de emoção. Você tem certeza que não está decepcionado? Eu tenho 45 anos, tenho rugas, tenho... Ricardo a interrompeu com um beijo. Helena, você quer saber o que eu vejo quando te olho? Vejo a mulher que entrou na minha vida quando eu estava perdido e me ensinou a encontrar o caminho. Vejo a mulher que teve paciência comigo quando eu estava insuportável. Vejo a mulher que me mostrou que o amor pode curar feridas que parecem impossíveis de sarar. Vejo a mulher mais linda do mundo, não só por fora, mas por dentro. Mas a recuperação da visão trouxe também desafios inesperados. Ricardo descobriu que havia desenvolvido uma forma muito particular de perceber o mundo durante o período de cegueira, e agora precisava aprender a integrar essa percepção com a visão. Às vezes, ficava sobrecarregado com tanta informação visual depois de meses dependendo apenas dos outros sentidos. É como se eu tivesse dois sistemas operando ao mesmo tempo. Meu cérebro ainda processa as informações como quando eu era cego, através do som, do toque, do cheiro, mas agora também tenho toda essa informação visual. Às vezes é demais. Helena, com sua experiência em cuidados de saúde, percebeu que Ricardo estava passando por algo que os médicos chamam de sobrecarga sensorial. Ela começou a ajudá-lo a desenvolver técnicas para processar gradualmente as informações visuais sem abandonar a sensibilidade que havia desenvolvido com os outros sentidos. Não abandone o que você aprendeu. Use tudo junto. Você tem uma capacidade única agora de perceber o mundo de uma forma que pouquíssimas pessoas conseguem. Então, Ricardo teve uma ideia revolucionária. Ele começou a trabalhar em um projeto que combinava sua experiência como arquiteto, sua vivência com a cegueira e sua renovada visão. Seria um centro de reabilitação e design inclusivo, onde pessoas com deficiência visual poderiam aprender não apenas a se adaptar ao mundo, mas também a contribuir para torná-lo mais acessível. Imagine, disse ele para Helena, desenhando os primeiros esboços, um lugar onde pessoas cegas trabalham junto com arquitetos e designers para criar espaços verdadeiramente inclusivos. Não é só adaptar o mundo para elas, é deixar que elas ajudem a recriá-lo. Helena ficou empolgada com a ideia. Você poderia ensinar suas técnicas de desenho sem visão, mostrar como você conseguiu continuar criando mesmo cego. O projeto começou a tomar forma. Ricardo conseguiu investidores interessados, principalmente depois que sua história se tornou conhecida na comunidade médica. O caso de regeneração espontânea da sua retina chamou a atenção de pesquisadores do mundo inteiro, e muitos queriam apoiar seus projetos. Mas foi durante uma consulta médica rotineira que Ricardo e Helena receberam uma notícia que mudaria tudo novamente. O Dr. Henrique Santos, o oftalmologista que acompanhava o caso, pediu para falar com os dois em particular. Ricardo, Helena, preciso contar algo para vocês, disse o médico claramente emocionado. Passamos meses estudando o caso do Ricardo, tentando entender como foi possível essa regeneração, e descobrimos algo extraordinário. Ricardo e Helena se entreolharam ansiosos.
O que foi, doutor? Perguntou Helena. Nós fizemos uma análise completa do histórico médico do Ricardo, incluindo exames anteriores, e descobrimos algo que havia passado despercebido no diagnóstico inicial. Ricardo nunca teve degeneração macular. Como assim? Perguntou Ricardo confuso. Você teve uma condição extremamente rara chamada cegueira cortical psicogênica. É uma condição onde o cérebro, devido a traumas emocionais extremos, literalmente desliga a visão, mesmo que os olhos estejam funcionando perfeitamente. É como se o cérebro decidisse que não quer mais processar informações visuais. Helena segurou a mão de Ricardo. Você está dizendo que a cegueira dele era psicológica? Não exatamente psicológica no sentido de imaginária. Era real. Ele realmente não conseguia enxergar. Mas a causa não era física, era emocional. O trauma da perda de Sofia foi tão intenso que o cérebro dele se protegeu desligando um dos sentidos. Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. Então, quando eu comecei a me curar emocionalmente, o seu cérebro começou a permitir que a visão voltasse. É extremamente raro, mas já documentamos alguns casos. Geralmente acontece quando a pessoa encontra uma nova razão para querer ver o mundo novamente. Helena estava com lágrimas nos olhos. Você estava cego de tristeza, literalmente. Ricardo olhou para ela, compreendendo finalmente toda a extensão do que havia acontecido. E você me ensinou a ver novamente. Não só recuperou minha visão física, mas me devolveu a vontade de ver o mundo. O médico sorriu. Por isso chamamos de milagre, porque, em certo sentido, foi isso mesmo. O amor de vocês dois literalmente curou uma condição que a medicina considera quase impossível de reverter. Essa revelação transformou ainda mais o projeto de Ricardo. Agora, ele não estava apenas criando um centro para pessoas com deficiência visual, mas também para pessoas que haviam perdido a visão por traumas emocionais. Ele havia descoberto que existiam mais pessoas nessa situação do que se imaginava. Não é só sobre arquitetura inclusiva, é sobre cura emocional. É sobre mostrar para as pessoas que, às vezes, nós mesmos criamos nossas próprias prisões e que o amor pode ser a chave para sair delas. Helena ficou empolgada com a ideia. Você poderia ensinar suas técnicas de desenho sem visão, mostrar como você conseguiu continuar criando mesmo cego. Mas a vida continuou sendo surpreendente para os dois. 6 meses depois, Ricardo e Helena inauguraram o Centro de Reabilitação e Design Inclusivo, Novos Olhares. O nome não era apenas uma referência à deficiência visual, mas também às novas perspectivas que as pessoas poderiam desenvolver sobre suas próprias vidas. No dia da inauguração, Ricardo fez um discurso emocionante. Quando perdi a visão, pensei que minha vida tinha acabado. Quando perdi minha esposa, Sofia, pensei que meu coração tinha morrido. Mas aprendi que às vezes a vida nos tira coisas para nos ensinar a valorizar outras. Aprendi que o amor não diminui quando se ama novamente, ele se multiplica. E aprendi que, às vezes, precisamos perder a visão para aprender a ver, de verdade. Helena estava na plateia, chorando de